Fala pessoal, sou o Bruno aqui. Gabriel acabou de sair, voltou para nossa terra, Brasília, mas eu vou conduzir aqui nessa parte da tarde. Exatamente. Eu, Rodrigo Rabelo, nosso sócio. Pessoal. Doutor Edgar, uma honra estar aqui. Edgar que cancelou o voo, não foi, Edgar? Cancelei ontem para participar desse evento. Eu estava no aeroporto, me chamaram e aí... O Gustavo conseguiu te convencer. Conseguiu. Que maravilha! Gustavo, prazer, né? Abraço aí, lembrança aí pro Gustavo, o pessoal da Leilão Pix, evento extraordinário. Enfim, o que tá achando do evento, Edgar? Não, genial. Primeiro que não tem nada, né? Não tem... eu falo que sempre que o primeiro a chegar bebe água limpa, né? Sim. Então, fora que o mercado precisa, né, de conhecimento, principalmente em eventos nichados. Então, esse foi a proposta do Leilão Pix. Eu tô assim até, como que fala, abismado com tanta gente que ele reuniu, gente do Brasil todo, no primeiro evento. O tipo da coisa, cara, porque ninguém fez isso antes, né? Exatamente. É que na verdade tem uma resposta, né? Infelizmente o brasileiro, e aí o nosso mercado, o mercado imobiliário principalmente, ele não tem muita cultura do que os americanos têm, que é do long life learning, que é a cultura de, cara, você tem que continuar estudando, você tem que continuar se aperfeiçoando. Então, grande parte acha que não há necessidade de dar essa continuidade, então logo não vem para os eventos, não compra um livro, não compra um curso, não investe, né? Então, infelizmente, agora tem um lado bom dessa história, né? Porque quem vem, ele sai com informações para melhorar a sua tomada de decisão e, consequentemente, melhora seus resultados. Né? Show de bola. E aí, Edgar, conta aí um pouquinho da tua história, começo. A gente deu uma olhada aqui no perfil, eu vi que você se espelha muito no Steve Jobs, vi seu teaser lá, fantástico. A gente vai colocar o Instagram do Edgar aqui, tá? Muito legal. E me fala essa referência aí com esse empreendedor, o que você faz e o que te levou a esse lugar que você está hoje. Eu, na verdade, assim, tenho ele como uma grande referência, assim como eu tenho... um Abílio Diniz, um Jorge Paulo Lemos, um Silvio Santos, um Flávio Augusto, assim como eu tenho um Bill Gates, um Warren Buffett, um Donald Trump, tirando a parte da presidência, falando ele como empreendedor, ele como empreendedor imobiliário, foi um dos maiores ícones, né? Mas eu já estudo pessoas de sucesso há muito tempo, então eu estudo desde Vanderbilt, que foi o cara da logística, né, na época do trem, depois Andrew Carnegie, que fez a primeira ponte com aço, Rockefeller, enfim, então eu já sou um cara amante, simpatizante por estudar biografia e de pessoas de sucesso. E o Steve Jobs, ele me chama atenção por um elemento que eu tenho, que é muito característico em mim, que é o inconformismo. Então, até hoje, mesmo na ausência dele, fisicamente, ele deixou o legado de que, cara, o produto precisa ser inovado, a empresa precisa estar em constante aperfeiçoamento, e é isso com iPhone, é isso com MacBook, com iPad. Então, na minha empresa, eu adotei essa cultura do inconformismo, de sempre estar melhorando e sempre pode melhorar os processos. E como você chegou no mercado imobiliário, Edgar? Boa história. Eu vim do varejo. Primeiro que eu vim do comércio, né? Minha mãe era comerciante, eu tive meu primeiro negócio aos 17 anos de idade, mas já fui vendedor de coxinha, já fui entregador de leite, já fui garçom, já trabalhei em fábrica como peão, já trabalhei na construção civil como operário. E aí eu morei 9 anos e meio no Japão. Quando eu voltei para o Brasil em 2010, no final de 2010 eu reuni com um amigo meu, que eu não via há muitos anos, e ele atuava como corretor de imóveis. E ele foi falando do mercado, foi falando, e ali me deu um primeiro despertar de curiosidade para aprofundar mais o setor. Aí quando eu comecei a estudar, eu falei, opa, tem uma janela de oportunidade aqui. Então eu entrei no mercado mais precisamente em 2011, em julho de 2011. Como corretor mesmo?
Não. como imobiliário. Eu sou empreendedor, né? Você é Então, empreendedor. assim, tudo que eu vou pôr a mão, Então já você tem já que nascer começou um negócio. Aham, você já Sim, começou um negócio mesmo. Mas uma pequena imobiliária, na época era só eu e um corretor, que na verdade ele precisava ter responsável técnico para assinar o Cresce. Era um lugarzinho que era 30 metros quadrados e fui desse jeito, cara. A história é longa. Sim. E essa foi a Nex Imóvel ou já a Nex Não. foi um outro passo? O que, Aí que é Aham. a história, nós tivemos 3 grandes fases. Beleza. A primeira fase foi quando eu entrei. Claro. Eu entrei como imobiliária, não tinha essa aspiração gigante, Aham. não tinha. Eu queria ganhar dinheiro e vi a Hum. oportunidade no mercado imobiliário. Mas quando eu fui estudando e atuando no mercado, eu como empreendedor e veia e DNA empreendedor, eu comecei a enxergar oportunidades dos grandes negócios, que era Sim. intermediação de área, lançamento, construir, incorporar. Maravilha. Aham. E aí foi a minha segunda fase de negócios. Aí na época eu fiz uma sociedade com um investidor, nós ficamos sócios por 9 anos e nós construímos uma empresa que tinha aí, nós lançávamos em média de 12, 13 empreendimentos por ano. Aham. E já com ele eu tinha feito 1,7 bilhões de VGV. Uhum. Essa é a minha empresa antiga. Final de 2018 eu desfiz uma sociedade com ele, depois de 9 anos de sociedade, Uhum. e fui tirar um ano sabático. Eu queria tirar um ano. Viajou. Não, fui escrever Ficou- livro, Ah. fui palestrar, aí fui descansar, fui tal. Sempre fui muito workaholic, né? Aham. E aí, nesse um ano sabático, virou 2 anos e meio. Só que quando saiu de 1 ano e meio para 2, eu já comecei a me incomodar. Falar, porra, cara, eu criei um negócio grande no mercado imobiliário e vou deixar desse jeito. Vai ficar né? assim Eu mesmo. vou ficar meio morno, né? Eu falei, deixa eu voltar, mas deixa eu voltar de um outro jeito. Deixa eu voltar mais agressivo, mais intenso, né? E aí eu queria construir a primeira empresa que tivesse o valuation de 1 bi. Já tinha amizade com alguns bilionários, né? Então eu fui entendendo a cabeça dos bilionários. Escalabilidade, valuation, M&A, IPO. E aí eu fui construindo meu negócio em cima desses pilares. E aí, em 1 ano e 10 meses, a minha empresa foi avaliada em 784 milhões. Então nós estamos próximos. Próximo de bater 1 bi. Então você fundou a Nex Imóvel quando? 3 anos. Há 3 anos. Mas ela de operação, ela tem menos de 2. Menos de 2. Com investidor externo? Não. E o que é a Bootstrap. Nex Imóvel? Só o skin the game. Eu vi que que Nossa. você menciona inteligência imobiliária, mas o que seria a Nex Imóvel? Inteligência imobiliária, ela é subjetiva, complexa e até difícil de explicar porque são mapas mentais diferentes. Mas o que eu interpreto e o que a nossa inteligência significa? Claro. É levar uma melhor performance para você em todos os sentidos. Então, vou pegar um exemplo. Se você está acostumado a fazer com dinheiro, eu te mostro o caminho de fazer sem dinheiro, usando uma inteligência. Ah, mas é possível fazer um empreendimento de 100 milhões sem dinheiro? Eu faço. Aí, eu estava conversando com um dos participantes, ele falou, não, que não sei o que, tal. Eu falei, olha, você só tem um grande problema. Ninguém conseguiu escalar no leilão. Aí falou, mas no seu negócio também não escala. Eu falei, eu vendo 500 unidades no final de semana, 700, isso você escala. Isso é escala. Né? Aí ele afastou, ele ficou assustado. Então, quando você fala de inteligência, ele tem algoritmos para você falar, tá, como que eu pego o negócio como leilão e eu já saí dali arquitetando? Daqui 30 dias você vai ver eu criar um negócio escalável para isso. Porque a minha cabeça funciona assim. Quando você tem um problema, eu crio uma solução. E essa solução sempre vem no ambiente de uma projeção grande. Então a inteligência é como que você faz para vender mais, como que você faz para vender mais rápido, como que você faz para fazer com menos dinheiro, como que você faz para sair na frente dos outros, como que você se posiciona mais. É sair do ponto A ao ponto B, melhorando a sua performance e criando estratégias diferentes. Então a gente usa a inteligência para isso. Então um outro exemplo de inteligência. Você lançou um empreendimento e não vendeu. Ah, dá para recuperar? Usando a inteligência dá para recuperar.
Eu virei o maior especialista em turnaround do mercado imobiliário, recuperando mais de 40 empreendimentos fracassados, com obra atrasada, alguns embargados. Tinha um que o cara não tinha R$500, era um empreendimento de 50 e poucos milhões de VGV, ele não tinha R$500 para pagar um boleto. Depois de 120 dias eu tinha vendido 50 e poucos milhões para ele. Com inteligência você consegue virar o jogo, com inteligência você consegue trazer melhores resultados. Por exemplo, a maioria estava sendo discutido hoje aí, a questão de arrematar um imóvel não é desafiador. Desafiador é vender. Tem muita gente que não está conseguindo vender. Isso é a narrativa de todos os palestrantes que subiram ali. Se é uma verdade, a maioria está falando que sim. Porque não está existindo uma inteligência na compra. O que eu vejo muitos leiloeiros fazer? Ele vê só rentabilidade. Porra, eu tô comprando por 100, vou conseguir vender por 200. Aí tem gente que ainda fala assim, que para comprar imóvel precisa ter localização. Isso é uma mentira. Por que tem empreendimento na Faria Lima falido? Por que tem empreendimento na região do Alphaville e do Tamboré que não vendeu? Se é só localização. Não é só localização. É localização, é concepção, é estratégia, é marketing, é vendas, é precificação. Então, eu chamo do sucesso e fracasso é efeito composto. Você não ficou rico por uma coisa e você não fica pobre por uma coisa. Você não constrói um império por uma coisa e você não destrói uma empresa por uma coisa. Então, são efeitos somatórios. Então, quando você fala, quero ser o maior leiloeiro, você tem que ter um algoritmo de algumas estratégias para gerar o efeito composto para melhorar a performance. Então, a conexão de pontos, né? Conexão de pontos. Como que eu vou comprar? Quais são as métricas que eu avalio? Quais são as tomadas de decisões? Quais são os pontos relevantes? Quais são os pontos críticos? Quais são as contingências? Se eu não vender, se eu demorar para vender, quais são as saídas? A maioria não faz. Pode pegar a planilha e mostra para mim. Ele não faz. Edgar, Não faz porque quando dá errado eu sou acionado. Aí o cara fala assim, eu falo, me mostra a sua planilha, me mostra a sua pesquisa de mercado, me mostra o seu planejamento. Aí tem um monte de buraco. E aí qual que é o grande defeito? É a humildade dele achar que ele precisa de apoio. A maioria não tem. Então acha assim, eu sou autossuficiente, eu não preciso de você, não preciso de você, e vou tocando sozinho. Na minha empresa, meu irmão, eu só faço o que eu sou bom. O que eu não sou bom, eu deixo para outro fazer. Show de bola. E me tira uma dúvida, Edgar. Perdão, só para corrigir. Tá. Essa não é uma verdade universal, é a minha verdade. Claro. É o que fez sentido na minha empresa, né? Sim, é a minha posição. Sim, verdade. E eu percebi assim, você tem uma bagagem, né, um background poderoso aí. E eu vi que você escreveu alguns livros, né? Acho que nesse período do sabático, né? Alguns na volta, mas 90% foi nesse período. E como é que faz para as pessoas que estão nos assistindo entender um pouco do teu mindset? Através de curso, através de livros... Me fala aí, porque da mesma forma que você consome conteúdo do Trump e da vida, né, as pessoas vão querer entender um pouco do teu mindset. Eu sempre falo que assim, o livro ele é a porta de entrada. O livro é uma maneira acessível para você adquirir um conhecimento. Livro muda a vida? Depende do contexto. Livro melhora a vida? Depende do contexto, né? Mas só o livro? Não. Então, por exemplo, se você falasse qual que foi o seu modelo. Meu modelo foi muito livro, foi muito curso, foi muita prática, foi muito inconformismo, foi pouco do que eu falei lá. Então, assim, foi muita obstinação pelo sucesso, por fazer dar certo, né? Foi muita disciplina, foi muita constância, foi muita resiliência. Você teve mentorias também? Você teve um mentor? Mentorias, consultorias, coaches, faço terapia até hoje, tenho mentores até hoje. Porque, cara, não dá pra você construir um império, não dá pra você fazer coisa giga. Tô falando assim, cara.
Tem cara que fala assim, se eu tirar 10 pau por mês, eu tô feliz. Tranquilo. A Cara, realidade precisa de dele. tudo isso? Talvez não. Uhum. Talvez não. Mentor já não vai precisar, conselheiro não vai, consultor não, mesmo porque não vai ter verba para pagar, né? Uhum. Mas, cara, você quer faturar, imagina só, você quer faturar 10 milhões, você quer faturar 100 milhões investindo e pensando e se comportando como um cara de 10 mil reais? Sim. Nunca você vai chegar lá. Sim, sim. E uma outra curiosidade. Faz sentido? Com certeza, com certeza. E uma outra curiosidade. Você chegou numa empresa com valuation de quase 1 bi. Bootstrap, que isso não é fácil. Sozinho, sem investimento externo, sem especulação e tal. E a minha dúvida, como é que você faz para gerir? Porque você precisa de pessoas. Né? Se você pensa, se você tem uma mentalidade de bilionário, você não vai conseguir chegar lá sozinho, né? Claro. É tanto que no teu teaser você coloca aquela parte lá do Steve Jobs, né? O Wozniak pergunta para ele, mas tu não é engenheiro, tu não é design, tu não é marketing, o que você é? As pessoas te chamam de gênio e tal. Aí ele fala, né? Não, eu sou o maestro e eu toco a orquestra. Exatamente. E eu queria, com certeza, deve ter alguma conexão com o que eu tô te Direto. perguntando. Como é que você conseguiu montar uma empresa, né, de quase 1 bilhão, né, com pessoas, né? Como é que você lida com isso? Com toda certeza não foi fácil, não é e continuará não sendo, porque um dos principais grandes desafios de qualquer corporação, empresa, né, e principalmente no Brasil, infelizmente tem essa cultura do não desenvolvimento e principalmente em softwares skills, né? Então a maioria faz uma faculdade, grande parte hoje faz uma faculdade, só que ele está muito preocupado no hard skill de ter uma competência, de um diploma. No currículo. Mas cara, isso não, eu nunca estudei engenharia nem arquitetura. E eu tenho incorporadora, já tive construtora. Eu não preciso. Veja bem, os grandes técnicos, eles não eram os melhores jogadores. Sim. Não foram os melhores jogadores. Nem no Brasil, nem lá fora. Por quê? Para você liderar um bom time, para você comandar, para você ser um bom maestro, você não precisou ser ou não precisava ser o melhor tocador de instrumento, o melhor jogador de futebol. Você tem que ter algumas habilidades para tocar essa orquestra. Eu nasci assim? Não. Eu errei pra caralho, fiz muito má contratação, perdi muito dinheiro, quebrei demais. E até hoje eu tenho muita dificuldade nisso. Só que o que acontece? Hoje eu já uso um outro modelo de negócio. Ter mais parceria e mais sociedade do que colaboradores. Entendi. Então, por exemplo, se alguém quiser ser seu parceiro hoje. Sim, hoje eu tenho 7 empresas, estou abrindo mais 2. Eu tenho 9, vou para 12 linhas de negócios. Isso eu estou falando que eu tenho no CNPJ meu lá. Né? Outras coisas que eu tenho participação, que eu não me envolvo em contrato social, essas coisas, passa de 30 empresas, né? Que aí eu tenho uma parceria, por exemplo, eu tenho parceria com arquitetos que desenvolvem os projetos para mim, tal. Aí eu tenho parceria com agências de publicidade que faz os meus lançamentos. Aí eu tenho parceria com engenheiros que faz os projetos complementares. Então eu vou tendo os stakeholders, vou montando os stakeholders. Agora fiz uma sociedade com a Shai, que é do Home Stage. Agora estou fazendo uma sociedade com o Carlos Beil, que é do Flip. Que deve ter uma meia dúzia de novos sócios. Eu estou fazendo. Por quê? Porque tem algum buraco, alguma brecha, que ou eu não estou atendendo, ou eu estou atendendo não tão bem. Então, se você é um grande player do mercado, eu prefiro estar com você. Aí tem uma lógica que é a minha cabeça. Eu vou ganhar menos ou mais. Na unidade eu ganho menos. Porque eu estou dividindo o meu bolo com mais gente. Mas no médio e longo prazo e no volume eu ganho mais. Entendi. Então a resposta é 100% de 10 milhões é 10 milhões. 10% de 1 bi é 100. Você prefere 10 ou 100? Pois é. 10. Exato. Então essa é a minha cabeça. Então tudo que eu construo hoje eu construo desse jeito.
Show de bola. Agora, você tem que ter habilidade, porque você está mexendo com ego, você está mexendo com vaidade, você está mexendo com pessoas. Então, hoje você tem uma atuação também de investidor, né? De pegar o projeto, identificar, conectar com o teu Sim. ecossistema. A depender se for, não é porque está no mercado imobiliário. Você fala, Edgar, vamos montar uma empresa de bloco? Eu falo, não. Ah, mas você não está no mercado imobiliário, você não constrói? Construo. Mas eu acho que montar e comprar, para mim, não é um negócio que vai explodir a minha empresa. Legal. Então tem coisas que eu não gasto tanta energia. Maravilha, Edgar. Edgar, você fez uma analogia que eu gostei muito. Eu tenho hoje um escritório de advocacia. Eu comecei como o jogador, né? O jogador que joga bem ali no meio de campo, faz o trabalho técnico bem. E aí eu comecei a contratar, comecei a gerir o escritório e eu comecei a comunicar ao meu time que o seguinte: olha, hoje eu sou como o Juninho Pernambucano do futebol de areia. Eu jogo no campo, mas eu sou o técnico, né? Eu organizo vocês. Você é o técnico também. Também. E também você é o jogador. Isso. E meu papel, na verdade, é sair do campo de vez para conseguir realmente ser só técnico. A sua expectativa, né? É a minha expectativa e o que eu pretendo. Sim. E o que eu vejo que é necessário para que o negócio se expanda. Sim. Né? Como é que foi para você essa trajetória? Você já em algum momento foi um jogador? Não, eu continuo sendo jogador. Continua sendo Tem jogador. Tem coisas que eu coloco a mão, aí você vai falar assim, você não confia em outra pessoa? Não, zero essa preocupação. Mas hoje eu quero colocar a mão porque tem coisas que eu de fato faço melhor. Sim. Tem como e a minha empresa é meu filho. Sim. Tem como você dar um exemplo de algo que hoje você coloca a mão? Por exemplo, todos os grandes negócios sou eu que sento na mesa para negociar. Eu tenho um negócio de 100 milhões aqui, semana passada eu fechei um de 40, semana retrasada eu fechei um de 136 milhões, só esse ano eu fechei 2,5 bilhões. Todos unanimemente eu que sento na mesa para negociar. Legal. E o papel de técnico? Aí eu pergunto, dá para terceirizar? Se eu achar um cara tão competente como eu, vou terceirizar. Enquanto não acho, você vai no jogo. Jogar. E aí é zero esse problema de que, cara, e aí tem muita gente que vê tanta coisa que eu tenho, tanta coisa que eu faço, acha que eu não tenho vida. Porra, cara, mas o que adianta ter tudo isso, não tem vida? Cara, eu trabalho 6 horas por dia, entro às 13h30 e saio às 19h30. Trabalho de segunda a sexta, conheço 27 países, moro na praia, todo final de semana estou no campo. Se isso não for vida... O que é? Então, assim, porque aí as pessoas também associam que, assim, porque tudo parece que é binário, mas né? Nem sempre foi assim também, né? Não. Nem sempre foi assim. Mas aí é que tá. Boa pergunta. Aliás, excelente pergunta. E um dos meus livros, acho que é o meu primeiro, se não me falha a memória, escrevi 5 e estou em mais 2, às vezes fico perdido em qual tá, né? Mas tem certeza que é no primeiro. Eu falo o seguinte: é perigoso você procurar equilíbrio cedo demais. E aí tem um baita contexto. Por quê? Porque assim, você tem 24 horas, você só tem 2 braços, 2 pernas, você não dá conta de, entre aspas, e no contexto, de ser foda em tudo. Então, por exemplo, cara, você quer malhar. Porra, cara, eu tô malhando há 3 anos, cara. Parece que o músculo não vem. Porque não é assim. Aí é malhar, é dieta, é suplementação, é nutróloga. Eu tô falando só para corpo. Claro. Tá? Aí você vai falar o seguinte, cara, eu estudo. Eu cheguei a ler mais de 50 livros por ano. Hoje eu não consigo ler. Sim. Na época foi uma prioridade para mim, a leitura. Hoje já não é mais prioridade. Claro. Você fala, mas aí é contraditório. Você fala, eu estudo de outro jeito. Vou viajar, coloco um audiobook, vou fazer cursos intensivão. Às vezes eu passo 15 dias numa imersão só absorvendo conteúdo que vai igualar a 30 livros que você está lendo. Então, se tem um período na vida, e por isso que eu associo isso com propósitos diferentes. Então vamos lá, tem um momento na sua vida que o seu propósito tem que ser o seguinte: como que eu saio da merda? Não tem que pensar em deixar legado, não tem que pensar em ser Gandhi, Madre Teresa de Calcutá. Tem que parar com esse romantismo. Você tem que tirar a bunda da cadeira, fazer dinheiro para sair do caos, sair da escassez,
sair do inferno que tá. Porque, cara, não consegui pagar conta, gente cobrando o tempo todo, você sempre não tendo dinheiro para nada. Falar que isso é qualidade, que é bem-estar, é uma hipocrisia. Então, assim, tinha momento que você falasse para mim, Edgar, vamos jogar futebol? Eu falava, não vou. Você falasse assim, vamos pro happy hour? Eu falava, não vou. Sabe onde eu tava? Trabalhando. Então, nesse momento, você poderia me julgar que, entre aspas, eu não teria vida que essa cidadão que julgou, esse cidadão que julgou, tá tentando perceber uma falsa percepção, porque ele é pontual. Ele só me viu nas redes sociais, ele nunca sentou na mesa comigo, né? E que tá tudo bem, cara. Então eu já cheguei a trabalhar no Japão, cheguei a trabalhar 16 horas por dia, tinha 3 empregos. 3 empregos. Cara, eu tô com 44 anos. Você não vê eu acabado. Você não vê eu. Eu faço exame a cada 6, 8 meses. Tudo inteiro, graças a Deus. Então, trabalhar 12 horas, 14, 16 horas, você dormir, ao invés de dormir 8 horas que se vende, você passar uma semana dormindo 7, 6, não vai foder com a sua vida. O que fode são extremos permanentes. Você ficar a vida inteira trabalhando 12 horas por dia, a vida inteira não cuidando da sua saúde. Aí o que você está falando, eu consigo fazer uma analogia com um avião. Por quê? O avião, quando ele está na terra, ele faz uma força extrema, que chama empuxo, para decolar. Assim que ele decola, depois ele plana e não gasta tanta energia. Né? Mais ou menos essa a questão. Essa é lógica. Só que aí é que tá, né? Tem uma coisa que é muito interessante, né? E até depois um trocadinho. As coisas mais grandes, tá? Vamos pegar, eu entrevistei a Hortência, eu entrevistei o Xuxa, que é bicampeão olímpico de natação, eu entrevistei o Tandy, fiz live com ele, fiz live com o Minotauro, campeão do UFC. Sim. Então, atletas milionários, bilionários, todo mundo alta performance. Todos de alta performance, falaram uma coisa: apanharam pra caralho, choraram pra caralho, sofreram pra caralho, tinha vontade de desistir, perderam, fracassaram. Só que qual era a habilidade deles? E é uma habilidade que eu tenho, cara, é suportar dor, frio. Tem hora que você tá atravessando o inferno, tem hora que você tá no buraco, tem hora que todas as pessoas que você ama viram a costa pra você. Show. E aí, cara, você tem que ter uma habilidade emocional de fazer o quê? Cara, lava o rosto, faça o que você quiser. Eu lembro que uma das quebras que eu tive, eu tinha dinheiro para comprar uma garrafa de conhaque, era do mais barato que tinha. E eu fui lá comprar porque eu falei assim, eu vou ter uma ressaca para no outro dia eu acordar e virar o jogo dessa merda. Cara, no outro dia eu tava... Aí passava 2, 3 meses, eu tava bem de novo. E nessas fases ruins, você disse que já teve algumas quebras. 6 quebras. Qual a mentalidade que você tinha pra superar isso, né? Você até disse, tomei esse conhaque e fui, mas o que você enxergava? Não, o conhaque era fuga. Era não fuga. Era a estratégia. Não, era exato. Mas foi o reset. Foi o que você startou ali, né? Falou, chega agora, né? E não tô estimulando ninguém a beber, viu, pessoal? Era a fuga daquele momento. Hoje, uma que não vai acontecer, e se acontecesse eu não ia pro conhaque. Maravilha. Porque existem fugas também positivas, né? Sim. Mas o que você tinha em mente pra ter resiliência e força pra seguir? Show de bola. Eu tenho. Eu sempre tenho 2 horizontes que tá no meu segundo livro, que é o Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, que também é um best-seller. Depois eu vou enviar os meus livros para vocês. Maravilha. Ele fala o seguinte: qual é o seu ativador? E o ativador pode se considerar, porque hoje quando se fala de propósito ficou muito tão romantizado e ao mesmo tempo prostituído, que todo mundo, propósito. Então, eu sempre tive 2 ativadores. Quais são esses ativadores? Um é nasci pobre pra caralho, que é diferente de humildade. Então, escassez. Até meus 2 anos de idade, pouco antes de 2 anos, minha mãe morava numa barraca de estufa,
sem energia elétrica e sem água potável. Então, barraca de estufa. Depois nós mudamos para uma casa que minha mãe construiu com a mão dela, de barro, que continuamos sem água e sem energia. Era aqui em São Paulo? No interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Então, e aí aos 9 anos eu vi minha mãe comendo só feijão, e não era o problema do feijão, só que quando eu perguntei para ela se ela ia comer, ela começou a chorar. E eu tinha 9 anos, aquilo me tocou muito. E tanto é que a Record, em rede nacional, fez uma entrevista comigo, falando como que um ex-leiteiro fatura mais de 100 milhões por ano. Ex-entregador de leite, né? Sim. Então ali foi um despertar. E aquilo me marcou tanto na minha memória que eu coloquei um grande ativador na minha mente, que foi, jamais voltaremos para esse lugar. E não estou falando lugar geográfico. Claro. Estou falando lugar da pobreza, da escassez, do sofrimento, né? Que dor e sofrimento são coisas diferentes. Beleza. E aí você fala, tá, esse é o único ativador? Não. Aí eu tenho um outro. Tem um livro que ele fala que é uma coisa muito interessante. Fala, o paladar não retrocede. Sim. Então quando depois você consegue algo gostoso. Cara, pode falar o que quiser, mas, cara, viajar pro mundo é bom pra caralho. Andar com carro importado é bom pra caralho. Não é só porque é importado. É segurança, é conforto. Você morar numa casa boa é bacana. Sim. Você não escolher o prato pelo preço, você poder ter condição de investir. Então, paladar não retrocede. Não retrocede. Quando você começa a adquirir uma qualidade de vida esperada, desejada, e você se degusta daquilo, sim, cara, na minha opinião, eu falo, tem coisas que é inegociável. Para mim é inegociável. Veja bem, não estou falando que eu não como coisa simples, não estou falando que eu não durmo em lugar simples, né? Mas se você falar assim, tá, vamos supor que você pudesse escolher, eu vou escolher as coisas boas, certo? Então, o que eu comecei a parametrizar na minha mente? Ter coisas boas, ter qualidade de vida. Eu não estou falando de dinheiro, em nenhum momento eu falei de dinheiro. Não. Só que o dinheiro, ele é um recurso. Ele é uma ferramenta. Exato. Com que você compra as viagens, com que você compra isso. Saúde, né? educação. E boa educação, boa saúde. Sim. Quando você tem um câncer, meu irmão, é mais de 3 milhões para você gastar para você curar. Cara, e aí? Entendi. Então, infelizmente ou felizmente, o dinheiro é o mal ou é o bem para tudo. Sim. Né? Exato. Então, os meus 2 ativadores, resumindo, é esse. Para onde eu quero chegar, a qualidade que eu quero manter e ter, e não quero voltar para o lugar que eu saí. Legal. Cara, e onde você quer chegar, aí é um ponto que eu tô achando muito legal nessa nossa conversa, porque é o seguinte, eu vou conectar alguns pontos. Maravilha. Que é a sua arte aí, Edgar. A gente conversou com várias pessoas hoje que são, né, autoridades do setor de leilão e tal. É um setor bacana, show de bola e tal. Mas o seguinte, a gente tá falando aqui de subir a régua, né? Porque até esse evento não existia muito esse mercado e tal. Agora já tá começando a se formar uma indústria em cima e tal. Mas só para você ter uma noção, o mercado de leilão de imóveis, só a Caixa Econômica tem mais ou menos 10 mil imóveis, e se a gente pegar o valuation, o preço de mercado desses imóveis, o VGV, né? Isso, tá mais ou menos em 2,4 bi, preço de mercado, com desconto 1,8, 1,9. Só esse ano, você movimentou 2,4 até agora, a gente tá o quê? Em junho, né? Então, assim, é um mindset de um bilionário. Então, assim, se você anda com bilionário, se você consome conteúdo de bilionário, você, naturalmente, o universo vai começar a te levar, o mindset muda. Então, para quem está assistindo, que está consumindo conteúdo de leilão, é bom, é show para começar, né? Diga, vai lá, vai arrematar tal, mas é sempre bom estar ouvindo pessoas como o Edgar, que já tem um mindset lá na frente, aonde ele quer chegar. Igual o Trump, né? O Trump falava, ele tinha 100 milhões na conta. O Trump, não sei se você já viu o documentário dele. Aí ele falava, fala que eu sou bilionário. Não, eu sou bilionário e tal. E hoje o cara é bilionário. Não, e não somente isso, ele quebrou, ficou com mais de 2 bilhões de dívida. Depois de menos de 2 anos já era bilionário de novo. Porque assim, por isso que o aprendizado é importante. Porque quando você aprende
Quando você aprende a arrematar, quando você aprende a vender, quando você aprende a construir, quando você aprende a sair do buraco, quando você aprende a se conectar e aprende as melhores técnicas e as melhores estratégias, cara, você pode... muita gente faz uma pergunta para mim, né? Não sei se vocês fariam a mesma pergunta, mas muita gente me pergunta, tá, você quebrou 6 vezes, você tem medo de quebrar de novo? Não. Eu falo não, sabe por quê? Eu aprendi a sair do Você buraco. já sabe o Aprendeu o caminho, jogo, né? Eu aprendi a sair do buraco. Agora você vai falar, cara, claro que eu não quero entrar no buraco de novo. A gente sabe que é um inferno, porra. Ninguém quer carregar uma grande dívida, fornecedores, gente te cobrando. Não é prazeroso isso. Mas uma que eu nem penso nisso, mas se um dia acontecer, cara, eu sei que vai ser um evento e vai ser temporal. Imagino que primeiro você sabe que nunca vai passar fome porque você tem meios de ganhar a vida. Sim. E você já tem um caminho pavimentado para chegar onde você chegou novamente, né? E Edgar, partindo pro final, você vai ter um evento semana que vem, é isso? Imersão O Caminho. Imersão O Caminho. Eu tenho, na verdade, os dois, né? Eu tenho tanto um evento que é um estilo também de congresso, mas eu passo grande parte do tempo no palco. Maravilha. Então tem lugares que eu faço evento de 2 dias e lugares que eu faço evento de 3 dias. Exato. Que chama o Inside Mob, que hoje nós somos o 2º maior evento presencial do país, atrás só do Connect Mob, mas o Conecta está há mais de 15 anos, é um grande evento, é um mega evento, e não montamos o evento para concorrer com eles, claro. Nós montamos o evento para ser focado em estratégia e inteligência do mercado imobiliário, principalmente focado para os grandes negócios. Captação de área para consultor, incorporador e loteador, para o corretor não ganhar dinheiro em comissão e sim em VGV. Aí eu ajudo, eu mostro como ele pode conceber empreendimentos com viés de demanda e oferta, não pelo viés do arquiteto e do engenheiro, só do arquiteto e do engenheiro. Eu ensino lá a como ele pode incorporar qualquer empreendimento, seja de 10 milhões ou de 1 bi, sem tirar R$1 do bolso dele, né? Eu mostro como ele pode zerar um empreendimento inteiro de 50 unidades ou de 1.000 unidades em 30 dias. Isso, né? É incrível. Lá eu ensino e mostro como ele pode vender o que ninguém consegue vender, que é os estoques, os remanescentes, porque tem muito construtor que se ferra aí, sobra muito, errou a mão, total. Aí ensino sobre fund, aí tem várias outras áreas. Esses são eventos que ele dá uma degustação e um despertar para você. A imersão, que é a imersão O Caminho, que o Bruno falou muito bem, ele é um aprofundamento disso. Maravilha. Eu vou ensinar outras coisas? Não. Vou ensinar a mesma coisa. Aprofundar Só que, todos cara, esses não temas. adianta. Tem gente que compra um livro. Tem uma frase que o Abílio Diniz fala, é muito interessante. O resultado está naquilo que você faz em 90% do seu tempo, não em 10% do seu tempo. Claro. Então, veja bem, não vai ser um curso que vai mudar a sua vida, não vai ser esse seminário de leilão que vai mudar a vida do cara, não vai ser esse nosso podcast que vai mudar. Isso são despertares. Gatilhos, né? Opa! Me interessei, deixa eu aprofundar. Aí ele vai para a imersão, ele fica 4 dias lá com a gente, aí é aprofundamento, tal, beleza. Aí ele tem outras opções de seguir, ele pode virar um licenciado. Hoje eu tenho a maior licenciadora do mercado imobiliário, estamos em 23 estados e mais de 80 cidades, na data de hoje. Não sei quando o cara vai ouvir esse podcast. Estamos abrindo agora um grande hub, e dentro desse hub nós vamos compor um pool de uma franquia de imobiliárias também. Legal, né? legal. Então, o cara pode virar licenciado, pode virar franqueado. Qualquer pessoa pode ir. Franqueado, qualquer pessoa. Qualquer pessoa ele passa por uma aplicação, né? Sim. Tem que ser empreendedor, tem que, né? Não é, a gente o franqueado ele precisa ser corretor, não? Não, mas eu falo pro evento. Eu tenho advogado, tenho arquiteto, tenho engenheiro, eu tenho um advogado que é dono de uma franquia master minha, dono do Sul, e ele não fazia nada do mercado imobiliário, hoje ele assim, é um apaixonado pelo mercado. Outra maneira você tem um negócio, cara, vamos fazer parceria, sim, vamos ser sócio, cara. Então, claro,
não vou vender coxinha, não vou vender água. O meu negócio é segmento imobiliário. Segmento imobiliário. Dentro do segmento imobiliário, aí Você vai. estou aberto a abrir- novas oportunidades. Sim. Show de bola. E o próximo evento que você vai ter vai ser aonde? Quando? Você vai publicar isso agora, recente? sim. Tá. Então nós temos esse ano 4 eventos do Inside Mob, só digitar Maravilha. insidemob.com.br, que vai acontecer agora 23 e 24, que é a semana que vem em Campo Grande. Aham. Depois eu vou ter Belo Horizonte, Jundiaí e Salvador. Aí pega a agenda lá no nosso site. Maravilha. E a imersão, eu tenho mais 2 imersões. Eu tenho no final de agosto, que vai acontecer em São Paulo, e começo de dezembro, que vai acontecer em São Paulo. Maravilha, pessoal. Então aqui a gente está encerrando o papo com o Edgar, um grande investidor imobiliário, uma referência aqui no mercado, que inclusive está... Na verdade, eu sou um grande player do um grande mercado player. imobiliário. Maravilha. Senão o pessoal vai vir atrás de mim só para investimento. Ah, claro, claro. Eu sou mais um jogador do que qualquer outra coisa. Exato. Sigam as redes sociais do Edgar. Qual é teu Instagram, Edgar? Edgar Ueda Oficial, ou pode ir lá na Neximob. Maravilha. Ali vocês Tem o vão... edgarueda.com.br, que tem lá, né? Mas lá é mais para palestra, livros, né? Então é bom seguir no Instagram. mesmo. Segue no Instagram, Exato. Edgar Ueda Oficial. Quem quiser tem no LinkedIn. Vão Quem conseguir quiser, vai ver lá tua no site. agenda, né, de eventos. Muito bom, Edgar. Um prazerzão te Imagina. conhecer. Foi incrível o bate-papo aqui, assim, Legal. como você falou, um gatilho mesmo Sim, sim. para quem tá assistindo se interessar no mercado imobiliário e ver que existe um caminho, né, para movimentar bilhões nesse mercado. Exato. E você fechou bem. Existe um caminho, existe um método. Então, Exatamente. Para chegar em bilhões. Pra chegar em bilhões. Não milhões. Exatamente. É isso aí, Edgar. Valeu, Valeu, gratidão, cara. gratidão eu, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, Prazer. pessoal. Tchau, tchau. Foi?